Presa na Itália, a defesa de Carla Zambelli diz que vai pedir asilo político ao governo italiano. E você vai ver ainda. Super quarta, Banco Central do Brasil e americano decidem juros em meio às incertezas de tarifaço de Trump. E ainda, terremoto na Rússia gera alertas de tsunami no Havaí, Japão e países da América do Sul. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias. E a gente abre falando sobre a situação da deputada Carla Zambelli, que foi presa na Itália, onde estava foragida há cerca de 2 meses. Ela deixou o Brasil depois de ter sido condenada pelo STF a 10 anos de detenção. A prisão foi feita pela polícia italiana com colaboração da Polícia Federal do Brasil. Condenada por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça brasileiro e ter alterado documentos, Zambelli foi presa em um condomínio em Roma, no bairro Aurélio. A deputada era considerada foragida desde o início de junho. Ela deixou o Brasil em maio, passou pelos Estados Unidos e se mudou para a Itália. A parlamentar tem cidadania italiana. Segundo a Polícia Federal, após ser presa, ela foi levada para uma delegacia da polícia italiana. A autoridade judiciária vai decidir o destino de Zambelli em até 48 horas. Pode ser prisão domiciliar, soltura ou encaminhamento para processo de extradição. Como ela tem cidadania italiana, o país pode decidir não enviá-la de volta ao Brasil. Mas, se um pedido de extradição do Brasil for autorizado, o caso passa a tramitar oficialmente na Justiça italiana. A palavra final cabe ao Ministério da Justiça da Itália. O processo pode ser lento e pode levar anos, de acordo com estimativas de autoridades brasileiras. Se o governo italiano aprovar a extradição, Zambelli será devolvida ao Brasil para cumprir a pena de 10 anos, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Zambelli pode ainda ser julgada na Itália. Nesse cenário, ela pode ser presa ou ficar solta no país, após processo que analisaria a condenação no Brasil. Após ser presa, Zambelli afirmou que quer ser julgada pela justiça italiana e disse que vai provar sua inocência. Segundo a deputada, a condenação foi baseada no depoimento do hacker Walter Delgatti, a quem chamou de mentiroso. Bom, para nos explicar os próximos passos sobre a prisão da deputada, vamos conversar agora ao vivo com o professor de Direito pós-doutor Gleibe Prete. Doutor, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tabata, é uma satisfação estar aqui e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, doutora, a gente que agradece. Olha só, doutor, por ter cidadania italiana, a deputada Zambelli chegou a dizer que, estando na Itália, ela ficaria impedida de ser extraditada ao Brasil. É isso mesmo? Ela pode ser impedida? Boa, agradeço pela pergunta, Tabata. Vamos esclarecer. Ela tem dupla cidadania, ou cidadania dupla, como é falado. Tanto a brasileira quanto a italiana. Qual que prevalece? Sempre aquela que ela tem maior aderência. No caso da Zambelli, indubitavelmente, é o quê? É a brasileira. Logo, ela tendo a cidadania italiana, ela não vai deixar de cumprir ou de responder por eventuais crimes que até então ela está sendo submetida ou sendo acusada. E uma dúvida que a gente vê muito na mídia, e aqui você aborda isso muito bem, Tabata, a todos aqui, que por que a Carla Zambelli foi julgada pelo STF e não na primeira instância? Porque é constitucional. O artigo 102 da Constituição, inciso 1º, a linha B, fala que membros do Congresso Nacional, nos atos da sua, vamos dizer assim, da sua ocupação, havendo crimes, serão julgados pelo STF. Então, existe aqui muitas informações do WhatsApp, por isso que as pessoas que estão nos assistindo aqui estão vendo a informação correta. Porque no WhatsApp, muitas vezes é informado. Está errado, deveria ir para a primeira instância. Não. Ela é deputada federal, logo julgada pelo STF. Pois é, doutora, e aí entra uma questão, porque ela foi condenada a 10 anos de prisão por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça.
Há elementos para caracterizar essa condenação como política? Vamos lá. A invasão do sistema do CNJ é um crime de invasão de dispositivo informático e considerado isso como falsidade ideológica. A pena ela é muito alta, é de 10 anos de reclusão. E na decisão do Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou que, além de perder o mandato, ir para a prisão imediatamente, um valor de pagamento de R$2 milhões a título de danos coletivos. Isso pode ser considerado, conforme sua pergunta, político? Não, não é político, porque isso está dentro do próprio Código Penal. Tá certo. Uma outra pergunta, doutor, é a seguinte. Eu falei anteriormente que a defesa, o advogado da deputada Fábio Paghizzoni, ele disse que ela vai pedir asilo político ao governo italiano. Há alguma possibilidade dela conseguir esse asilo? O asilo político, ele caracteriza exatamente de quais são os requisitos, tá? Até a todos que estamos assistindo. Quando houve o quê? Ocorrer um temor de perseguição que envolva raça, religião, nacionalidade ou ainda pertencimento a um determinado grupo social, LGBTIQ+, opinião política. Mas a perseguição deve ser individualizada, o que totalmente discorre da situação. E lembrando que dentro da esfera judicial italiana, existe o quê? Existe o Ministério da Justiça italiano, onde recebe a denúncia do Itamaraty como se fosse a nossa primeira instância. Na sequência, tem a Corte de Apelação, Corte de Apelo, que se chama lá, como se fosse o nosso Tribunal de Justiça, e ainda existe a Corte de Cassação, ou seja, é uma instância final, como se fosse o nosso STJ. Lembrando que lá na Itália não existe o que nós chamamos aqui do STF. O que existe lá é a Corte Constitucional, que só envolve questões italianas dentro do seu país, que não se aplica a Zambelli. E após essa terceira instância, se é que assim podemos chamá-lo, existe uma decisão final do ministro da Justiça. E lembrando, Tabata, e a todos que estão nos assistindo, que o governo italiano ele é liderado por Giorgia Meloni, ou seja, ela é a primeira-ministra desde 2022, se não me engano, outubro de 22, e tem uma frente de coalizão de centro-direita. Aí eu volto à tua pergunta. Pode ser considerado, dado esse apelo a ela, juridicamente, muito difícil, mas politicamente, se ainda continuar a Giorgia Meloni, que é da Fratelli d'Italia, e Lega e Força Italiana, por ser centro-direita, pode ter essa possibilidade. Agora, doutora, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça afirmaram que a Zambelli ela foi presa pela polícia do país europeu. Só que a defesa da parlamentar diz ao contrário, que ela se entregou voluntariamente para colaborar com o caso. Esses 2 meses em que ela ficou foragida, procurada pela Interpol, podem prejudicar aí a situação dela ou ainda aumentar a pena? Sem dúvida nenhuma, Tabata. Pode acarretar não apenas o aumento da pena, mas já a aplicação imediata da pena de prisão de 10 anos. Ou seja, não caracteriza mais uma prisão preventiva, já caracteriza o cumprimento da pena imediato. Agora, é claro que aquele que alega deverá fazer a prova. Ela se entregou ou realmente ela foi presa? Ao que tudo está se desenhando, ela foi presa pela força italiana. Porque quando a pessoa vai se entregar, ela combina. Eu vou até a delegacia, eu vou até o fórum, combinamos em tal local, chama a imprensa e se apresenta. No caso dela, ela foi 6 horas da tarde, horário da Itália, presa no apartamento que até então ela estava. Então essa narrativa realmente é uma narrativa desesperadora. E como dizia, eu tenho descendência italiana, Tabata, e aí dizia lá meu avô, lá atrás, né? Ela está frita e enfarinata, ou seja, é uma situação muito delicada. Certo, doutor. Realmente é uma situação muito delicada. A gente vai continuar acompanhando, claro, todos os desdobramentos, né? A situação da deputada, se ela será, então, extraditada e quando virá ao Brasil cumprir a pena, como disse o doutor. Muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, ouvir a sua explicação, doutor, sempre muito didático, muito simples de compreender. Foi um prazer enorme.
Um ótimo dia para você e até a próxima. Eu agradeço e fico à disposição. Forte abraço a todos. Um abraço, doutor. Nós acabamos de ouvir o professor de Direito, pós-doutor Gleibe Prete. E olha, mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Analistas financeiros esperam a estabilidade no patamar atual de 15% ao ano. As discussões já começaram na terça e, caso se confirme a previsão do mercado financeiro, vai encerrar o ciclo de altas iniciado em setembro de 2024. Na reunião anterior, o comitê demonstrou inclinação para pausar o aperto monetário, reforçando o compromisso com a estabilidade dos preços. De acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, há consenso entre instituições financeiras sobre a manutenção da Selic em 15%. Das 85 previsões atualizadas nos últimos 5 dias úteis, a mediana para o encerramento de 2025 permanece nesse nível. Para o fim de 2026, a projeção central continua em 12,5%, sem alterações há 26 semanas. As estimativas mais recentes também mantêm essa perspectiva. A Selic funciona como ferramenta principal para controle da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os juros elevados encarecem o crédito, desestimulam o consumo e reduzem a produção, o que pode desacelerar o ritmo de crescimento econômico. Na prática, contribuem para a desaceleração dos preços. Essa é a chamada superquarta, quando decisões sobre juros são divulgadas simultaneamente por autoridades monetárias do Brasil e dos Estados Unidos. O Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, manteve sua taxa entre 4,25% e 4,5%. As expectativas de inflação têm caminhado em torno de 5%, mesmo com várias sinalizações de queda. Isso deixa fora da meta do limite superior de 4,5%. Mas as questões específicas do cenário externo, como as tarifas do governo americano, se vão ser implementadas ou não, provavelmente vai deixar o Banco Central numa neutralidade com relação à taxa Selic, fazendo a manutenção em 15%. Provavelmente essa e até a próxima reunião tenhamos essa situação de espera para se ver o cenário externo e o interno como se comportam. Então, provavelmente a Selic será mantida a 15% ao ano na próxima reunião. A conferir. Para o economista Diego Hernandes, a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos deve se manter mesmo em meio às sobretaxas aplicadas por Donald Trump. Mas o cenário deve mudar no início de 2026. Embora o tarifaço seja mais uma variável, né, nessa equação para a superquarta, para a condução da política monetária brasileira, a gente espera ainda uma manutenção de juros tanto na economia americana quanto na economia local. Agora, né, as expectativas são para quando aí a redução de juros começará a acontecer, né? A expectativa nos Estados Unidos é que essa redução aconteça já até o final desse ano, pelo menos uma redução de 0,25 a partir de setembro de 2025. E para o Brasil, as expectativas é que no primeiro semestre de 2026 essa redução de juros aconteça terminando ali do ano de 2026 em 12,5%, né? No cenário local, a gente tem ali, né, uma inflação um pouco mais comportada, um pouco mais dentro ali dos pontos que a gente acredita que serem mais saudáveis para que essa redução aconteça, né? Já pela 9ª vez consecutiva, o relatório Focus mostra ali, né, um consenso de mercado de redução de inflação tanto para 2025 quanto para 2026. Lembrando que 2025 ainda a gente vai fechar acima da meta, né, acima da meta de inflação, mas para 2026 a meta mais banda ali, né, as projeções já estão abaixo. Isso fruto de um câmbio um pouco mais comportado, né, o dólar ali próximo de 5,50, 5,60 contribui para uma inflação um pouco mais comportada, a inflação dos alimentos e o petróleo também com um preço mais baixo. Então, tudo indica, né, que teremos ali, né, um afrouxamento da política monetária com responsabilidade a partir de janeiro 26, chegando a 12,5 aqui no Brasil. Essas são, né, as expectativas de mercado.
E veja a seguir, terremoto na Rússia gera alertas de tsunami no Havaí, Japão e países da América do Sul. E agora vamos ver o tempo na cidade de Estância, em Sergipe, 27 graus neste momento. Olha que lindo, nós voltamos já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu representantes de empresas de tecnologia norte-americanas. O encontro também tratou da tentativa do governo brasileiro de negociação e evitar ainda a imposição das sanções dos Estados Unidos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu nesta terça-feira representantes de grandes empresas de tecnologia norte-americanas. O encontro ocorre a poucos dias do início previsto do tarifaço de 50% das exportações brasileiras aos Estados Unidos e em meio à tentativa do governo brasileiro de negociar e evitar a imposição das sanções. Alckmin, designado pelo presidente Lula para estabelecer pontes com a Casa Branca, mencionou uma nova conversa telefônica com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick. E ontem, na conversa com o secretário Lutnick, eu disse a ele que teria um segundo encontro com as empresas de tecnologia americana e ele pediu se poderia um representante dele participar. Então, participou um representante da Secretaria de Comércio, Secretaria de Estado, e hoje nós reunimos pela segunda vez, aqui Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia e eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. E sobre a questão tarifária, estamos empenhados aí em evitar, que tenhamos uma tarifa totalmente injustificável, Os interesses das gigantes americanas do setor de tecnologia no Brasil é um dos temas centrais expostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na carta enviada a Lula quando anunciou o tarifaço. Apesar das tarifas de Donald Trump, o Fundo Monetário Internacional, FMI, aumentou a previsão de crescimento global para este ano. E a projeção atualizada do Fundo Monetário foi atualizada de 2,8% para 3%. Mas os parceiros comerciais dos Estados Unidos ainda correm contra o tempo até essa sexta-feira para evitar os aumentos das tarifas, que são de 50% para o Brasil e 30% para o México. E após milhões de pessoas tentarem deixar suas casas, o Havaí suspendeu a ordem de evacuação após um alerta de tsunami provocado por um dos terremotos mais fortes já registrados no extremo leste da Rússia. O Japão rebaixou os alertas para parte do arquipélago. O condado do Havaí suspendeu uma ordem de evacuação emitida nesta quarta-feira após um alerta de tsunami. Pouco antes, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico havia reduzido o nível de risco para o arquipélago dos Estados Unidos. Mas a Agência de Defesa Civil do condado alertou que correntes e ondas excepcionalmente fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos. Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu áreas próximas à península de Kamchatka, na Rússia, provocando tsunamis no país e no Japão e disparando alertas em quase todos os países da Bacia do Pacífico. A Agência Meteorológica do Japão rebaixou os alertas de tsunami emitidos para uma ampla faixa do arquipélago, mas os manteve para as áreas ao norte. A Agência Meteorológica do Japão informou ter rebaixado os alertas para a região de Ibaraki, no leste do país, e para o sul até o Wakayama para advertências.
O terremoto em Kamchatka foi o mais forte na região em mais de 70 anos e um dos mais fortes já registrados. A frente fria derrubou as temperaturas no sul e sudeste do país nesta quarta-feira. Na Serra Catarinense, as temperaturas chegaram a 3 graus negativos. A última quarta-feira de julho começou gelada em Santa Catarina. Em Urupema, uma das cidades mais frias do país, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 3,99 graus às 7 da manhã, segundo a Epagri-Cirão, órgão que monitora as condições de tempo no estado. Em São Joaquim, na mesma região, a mínima foi de menos 3,67 graus na localidade do Vale do Caminhos da Neve, a 3 quilômetros do centro da cidade, e a vegetação amanheceu coberta com a geada. Bom Jardim da Serra marcou 2,56 graus negativos às 6 da manhã. Segundo a Epagri-Cirão, o tempo segue estável, com temperatura baixa ao amanhecer, com mínimas de até menos 2 graus e máxima chegando até 25 graus. No Rio Grande do Sul, algumas cidades da região da Serra também registraram temperaturas negativas e formação de geada, como em São José dos Ausentes, que registrou menos 0,4 grau. A frente fria é resultado do avanço de uma massa de ar polar que ainda deve deixar o amanhecer frio nesta quinta-feira. No sudeste do país, a cidade de São Paulo apresentou temperaturas baixas, com média de 7 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Já em áreas mais periféricas, como Parelheiros Marcilac, a temperatura mínima chegou a 0 grau. As tendências meteorológicas para os próximos dias indicam a continuidade das temperaturas baixas, especialmente durante as madrugadas, devido à persistência da massa de ar frio e seco. A comitiva do Senado, que está em missão oficial nos Estados Unidos, disse que o Brasil já conseguiu alguns pontos positivos em relação ao tarifaço. O grupo de 8 senadores se reuniu nesta semana com congressistas norte-americanos, representantes de grandes empresas dos Estados Unidos e outras autoridades. A coletiva acontece neste momento e a gente vai mostrar para você agora um trechinho. Acompanhe. Nós ouvimos ontem dos senadores americanos que taxar o Brasil nesses setores, café, grãos e outras áreas que eles têm dependência, seria um gol contra. Nós ouvimos isso ontem dos senadores, um gol contra. Essa expressão. E isso vai nos ajudar, juntamente com a posição do empresariado que está aqui. E que, Marcos Pontes, a gente fala, os empresários que nós nos reunimos agora, da ASCOA, eles colocaram com clareza: o Brasil precisa trazer à mesa de negociações muito mais do que apenas um pedido de não tarifas. Precisa trazer novamente um diálogo de parceria com os Estados Unidos. Bom, todos os detalhes sobre essas reuniões você acompanha ao longo da nossa programação. E a gente encerra a edição desta quarta-feira do Redação Hit, edição manhã, com imagens do céu da capital paulista, 14 graus neste momento, finalzinho de manhã bem gelado aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto ao vivo. Até lá.